Por que tantos talentos estão esquecidos? Por que algumas pessoas que deveriam ter espaço no mercado, elas não têm? Por que algumas pessoas, elas acreditam que falar tem a ver com competência, tem a ver com segurança? Até que ponto a comunicação pode, de fato, destravar uma vida, uma carreira e criar uma autoridade na vida de alguém ou para a vida de alguém? Esse é o tema do Cápsula Cast Empreendedores. Muito bem, sejam todos bem-vindos ao Cápsula Cast Empreendedores. Estou aqui com o meu convidado. Eu falei sobre o que o mercado espera, deixando aí um pouco do gancho que é a competência de comunicação, a facilidade, a dificuldade. Já ouvi falar também que o segundo maior medo do ser humano é falar em público, primeiro é da morte, mas não quero ficar falando muito, eu quero colocar meu convidado aqui à disposição de vocês, André Gibran, mentor de comunicação, especialista em ajudar empreendedores a falarem com confiança. Ele faz isso como profissão hoje, para que as pessoas falem com naturalidade, para que gerem também autoridade na internet. Uma trajetória que começou em 2013, tomou uma decisão corajosa, empreendedor precisa disso, deixou o cargo público do Tribunal de Justiça de São Paulo para empreender no online. Hoje ele ajuda líderes, ele também trabalha com empresários, sempre no intuito de fazer com que essas pessoas usem a comunicação como uma ferramenta estratégica de vendas e posicionamento. Seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Obrigado, Marçal. Combinamos na paleta, hein? Tava reparando aqui agora de preto também. Você também é aquele cara que tem no armário 5 camisetas pretas? Tenho. Esses dias eu tava pensando, eu falei, eu preciso ter algum tipo de anotação, porque eu não sei se aquela tá mais batida ou outra, né? Exatamente. A gente quer simplificar, às vezes complica, né? Seja bem-vindo, estou muito feliz de ter você aqui. É um prazer estar aqui. Foi muito bom receber você lá no podcast Influência e agora estando aqui, gostoso demais. Aliás, o podcast Influência, para você que não conhece, para você que ainda não viu, né? Eu sugiro você pesquisar podcast Influência. Você vai ter lá conteúdos de pessoas extremamente preparadas. O André conduz as entrevistas muito bem. E eu falo assim, André, é conteúdo de graça que as pessoas às vezes preferem ver tranqueira, porcaria, perder tempo do que sentar e assistir um podcast que tem conteúdo que vale às vezes uma pós-graduação. Eu costumo dizer que eu sou um felizardo, porque eu gosto de podcast, acho que desde que começou podcast, não sei, né? De repente não sei, vai que começou na década de sei lá quanto, eu não era nem nascido, então posso estar falando besteira. Mas desde que eu comecei no empreendedorismo digital, 2013, no finalzinho de 2012 ali, já tinha os podcasts, só podcast áudio, e eu sempre gostei. Quando eu descobri aquele negócio, eu sempre ouvi. Então, por esse gosto natural, eu me sinto meio felizardo mesmo, meio abençoado. Porque as pessoas não têm um gosto natural por isso. Se a gente começar a falar aqui, convencer as pessoas que é muito bom, elas vão começar a ouvir, maravilha, mas gosto natural, eu acho que eu fui abençoado. Você sempre gostou de podcast também? Eu também sempre gostei até porque a minha carreira começa no rádio, né? Então eu fui apresentador de rádio. Verdade. E aí falar, improvisar, entrevistar, era uma coisa muito legal. Mas o que você disse, nem todo mundo tem isso como natural, né? Tem pessoas que, eu tenho que assistir esse podcast porque falaram, não, eu vou pra academia e eu tô ouvindo podcast. Exatamente. Eu tô fazendo exercício, se eu tiver sem personal aquele dia que eu tô sozinho, tô no podcast. E às vezes eu pego por exemplo, eu gosto muito do Pedro Calabres, que fala de inteligência emocional muito e tal. Legal. Eu fico ali, às vezes, horas, né? Às vezes eu torço até pra que tem uma parada no trânsito para ouvir mais, tá bem legal isso. E você tem a dor que eu tenho, às vezes, porque quando eu tô ouvindo podcast, tô na academia, por exemplo, eu tô aqui no celular, aí tô ouvindo, tô com AirPods aqui no ouvido e tal. A dor que eu tenho é se eu estiver no meio da série. Tô no meio da série, falou alguma coisa e eu quero registrar e eu quero parar a série e fazer uma anotação de voz aqui, porque eu quero usar aquilo. Como é horrível isso, André. Eu tanto quero anotar quanto eu perco a quantidade de exercício da série. Também, porque se eu ouvir, caraca, isso eu preciso anotar agora. E assim, eu sou muito metódico em várias coisas, né? Então, se as séries são 12,
ou se são 15, 12, 8, 10, com progressão de carga, eu quero fazer certinho. É E assim. aí se eu tô vendo podcast, aí eu falo, caramba, fiz 8, fiz 9, fiz 10, que série é essa, tal? São coisas de quem gosta de conteúdo. É verdade. Bom, vamos aquecer? A gente só bater esse bate-papo aqui inicial, mas vamos aquecer essa nossa conversa. André, você trocou a estabilidade do Tribunal de Justiça. Muita gente ama essa estabilidade, essa segurança de um concurso. E você, de repente, parou e falou, ó, vou para a internet lá em 2013. O que foi esse estalo? Como é que essa decisão chegou para você? E como é que você, de repente, convenceu até pessoas que te disseram, cara, você tá maluco, você tá doido, todo mundo quer o que você quer, o que você tem. Pois é. Eu tinha uma frase do meu avô que em muitos momentos da vida me ajudou muito essa frase. E depois me atrapalhou. E depois eu explico por que atrapalhou. Primeiro eu vou explicar por que ajudou. A frase era assim, ele dizia... Ele me tinha como filho, meu avô era muito querido. E aí ele dizia, filho, anota isso. Quem faz o que gosta tá sempre de férias. E eu falei, caraca! E aí eu tava no tribunal... E aí eu não fazia o que eu gostava. Eu tinha vindo de um trabalho que pagava muito pouco, infelizmente, mas eu gostava. Eu era guarda civil metropolitano, dirigia viatura na região da Cracolândia. De alguma maneira eu gostava. Não me julguem. De alguma maneira eu gostava, eu estava aquele meio ali. Só que pagava mal. E aí eu encontrei minha esposa, que na época era namorada, a gente casou, precisava ganhar mais e tudo. E eu fiquei sabendo que eu passei no Tribunal de Justiça e eu falei, legal. Mas a minha rotina de viatura era, tô na rua, vou pra lá, vou pra cá, tô num lugar, tô no outro, tem emoção, tem adrenalina. Eu sempre gostei disso desde pequeno. Aí, de repente, me colocam numa sala, eu cheguei, primeiro dia de Tribunal de Justiça, me colocam numa sala com uma pilha de processo desse lado, ainda era tudo processo físico, outra pilha de processo desse lado e começaram a me ensinar o trabalho. Era o dia inteiro na frente do computador, lidando com coisas que eu não sabia, não tinha conhecimento, tive que aprender tudo do zero. Aí eu fiquei 5 anos. E lá pelo 4º ano e pouquinho, aquilo começou a me incomodar demais. Eu ficava pensando, o que eu tô fazendo aqui? E a frase do meu avô, quem faz o que gosta tá sempre de férias. Falei, cara, eu quero estar sempre de férias. Ah, que legal isso. E foi por isso que eu resolvi mudar. Comecei a procurar mudança. Como eu tinha gostado da Guarda Civil, falei, quer saber, eu vou prestar outro concurso policial, porque aquilo eu gostava. Aí eu assistia na época era TV a cabo, acho que era Sony Channel. Eu assistia aquela CSI. CSI Miami, CSI New York. Não sei, quer saber, eu quero ser esse negócio aí. Eu vou ser perito. Aí eu fui prestar concurso de perito, paguei o cursinho, fui aprender química, massa molar, coisa que eu nunca tinha aprendido na minha vida direito. Aprendi, investi dinheiro, tudo. Quando chegou no final, o edital barrou a minha área de formação. Pouca gente sabe, minha área de formação é educação física. Barrou, tirou ela e várias outras. Enquanto não saía o edital oficial, porque isso eram rumores, eu comecei a pesquisar num netbook que eu tinha na época, não era nem notebook, era um pequenininho, acho que nem existe mais isso, como ganhar dinheiro online, porque eu já achava legal aquilo. E foi aí que me veio a ideia, claro que eu caí em muita picaretagem primeiro, comprei muito curso errado, mas uma hora eu achei as pessoas sérias, que estão aí no mercado até hoje, esse é um indício de seriedade, as pessoas permanecem no mercado. Encontrei Conrado Adolfo, Seiji Arata, e esses caras me levaram muito do que eu sou hoje, eu devo a eles, aos ensinamentos que eu tive com eles. Você saiu de um salário, não sei, se na casa de 7, 8 mil talvez, né? 3,5. 3,5? No tribunal. No tribunal. E depois que você sai, você fez faturamento suficiente já no começo, quando você foi para o digital, foi para o online? Teve uma fase intermediária. Tinha um amigo meu que ele estava construindo a 7ª escola de inglês da vida dele. Era um mega empreendedor lá na cidade de Guarulhos, em São Paulo. E aí ele me fez uma proposta para sair do tribunal. Ganhava 3,5, ele falou, te pago 4, vem ser diretor de uma das minhas escolas de inglês, a Escola 9 e tal. Eu falei, cara, por que você quer que eu seja diretor? Ele falou, não sei, cara, eu enxergo em você algo que eu enxergava em mim antes e tal, e eu quero que seja diretor. Confesso, eu fui um péssimo diretor para ele. Júnior, perdão se você está assistindo, eu fui um mau diretor, porque não era isso para mim. Eu tenho mais a característica de ser aquele cara que está aparecendo, que está falando, que está comunicando. Por exemplo, eu tinha sido professor de inglês da escola dele, e com isso eu era um bom profissional.
porque é meu. Agora, a administração de várias pessoas, naquele momento, não era para mim. Mas eu tive esse intermediário. Então, parei de ganhar os meus 3.500, passei a ganhar os 4, fiquei menos de um ano nessa escola, e o Júnior me abençoou, me mandando embora, não porque ele quis, mas porque eu falei, cara, você tá sentindo que você tá em dívida comigo, né, bicho? Que você me tirou de um cargo público e tal, mas você não me tirou, bicho. Irmão, só vou te pedir uma coisa, tem como você me mandar embora para eu receber os direitos? Porque eu tô com uma mão na frente e outra atrás. Nisso eu tirava uns R$ 1.500 por mês do marketing digital na época, porque eu ajudava a minha tia Elza, que faz até hoje artesanato, a lançar os cursos dela. Então tinha momentos bons, tinha momentos ruins, mas como eu não estava full time ali naquele negócio, então não dava tanto ainda. Quando eu efetivamente saí, eu não sei por que isso acontece, você que é do desenvolvimento pessoal, eu sei que você vai ter as suas teorias e práticas aí, você vai saber explicar melhor do que eu, mas assim que eu saí, eu peguei uma doença violenta, eu fiquei 2 semanas, acho que sentindo o baque emocional no meu corpo físico, e fiquei paralisado naquelas 2 semanas, com muita dor, algo similar a dengue, mas não era dengue, ninguém sabia o que era, fiquei mal. Depois de passar desse período, logo eu comecei a ganhar ali meus 2.800, 3.500, 4, comecei a fazer lançamentos de 8.000. Então, para eu ganhar o mesmo que eu ganhava, depois que eu saí da escola para ganhar os mesmos 4.000, demorou ali uns 6 meses. E eu tinha o seguro-desemprego, então na época, ok, minha esposa trabalhava também, deu para manter esse tempo. Mas não demorou muito. Bom, na sua visão, e a gente vai entrar depois desse bloco, a gente só está no bloco de aquecimento, por que pessoas tão talentosas, tão capacitadas, com serviços excelentes, estão invisíveis no mercado de hoje? Cara, a invisibilidade é incrível, né? Porque é uma mera questão de você transbordar aquilo que você tem dentro de você. E as pessoas ficam achando que há uma forma corretíssima que elas devem aparecer. Essa aí acho que é a maior objeção dos meus alunos mais inteligentes. São advogados, são médicos, são terapeutas que eles falam, olha, eles chegam para mim e quando eu digo, olha um exercício simples que eu faço com eles, Marçal, eu digo assim, olha, me conta aí, em Zoom, via chamada, faz um vídeo como se fosse para o Instagram, dizendo aí das últimas férias. Fala das suas, como é que foi? Ah, foi assim, foi assado, e o cara mexe os braços e o cara sorri, o cara faz expressões faciais. Agora pega uma coisa da sua área, vai, agora é o doutor tal, um advogado, doutor, você vai falar o seguinte, explica aí por que compensa as pessoas, por exemplo, não enfrentarem o processo de divórcio? Qual que é a dificuldade de um processo de divórcio, né, para um advogado de família? O processo de divórcio está assim e tal, não sei o que. O que é isso que você fez agora com a sua postura? Então eles acreditam que há uma determinada maneira de se comportar, que é a maneira da internet, e eles perdem toda a naturalidade. Quando eles se enxergam assim, eles percebem que eles estão robóticos. E por perceber, ele não gosta do que vê. Por não gostar do que vê, ele se trava. Por se travar, ele não aparece. Engraçado isso, né? Bem, bem interessante que as pessoas falam assim, ó, se você quiser que eu fale aqui, eu falo, mas se você colocar a câmera, eu não consigo falar. Ou então você, esse robótico aí. E eu abri falando sobre um dos grandes medos, né? O segundo maior medo do ser humano, que é falar em público, né? O primeiro é a morte, o segundo falar em público. Mas a gente só está aquecendo aqui, eu vou fechar esse bloco e no próximo eu já quero começar a tratar um pouco da comunicação como estratégia. Vamos lá. Show. O poder da comunicação estratégica, André. Na tua visão, comunicação, ela vai influenciar diretamente nas vendas, mas também na autoridade de um profissional? Diretamente. Vai influenciar nas vendas, porque se eu estou na frente de outro ser humano, dependendo do jeito que eu falo, ele acredita em mim ou não. Vendas tem tudo a ver com 4 etapas de venda que a gente fala. Conheça-me, goste de mim, confie em mim e compre de mim. E eu sempre digo, como é que a pessoa vai conhecer você se você, por exemplo, não está na internet? Como é que ela vai gostar de você? Como é que ela vai confiar em você? Ok, eu vim até o seu local de trabalho, por exemplo, eu vou conversar com você para ver se eu vou contratar o seu serviço ou comprar o seu produto. Então, naquele momento, de repente muito rápido, eu vou poder conhecer você, gostar de você e confiar em você, para poder comprar de você. Mas perceba que para eu te conhecer, eu vou estar me comunicando contigo. O que eu estou recebendo de volta de você? O teu corpo, o que ele diz para mim? Porque as pessoas não vão sacar tanto assim o que quer dizer a linguagem corporal, mas elas percebem que se você está conversando comigo e você está assim,
Cara, tá estranho. Ela não sabe que você tá assim, porque você tá retraído, tá pra trás, tá fechado pras ideias dela. Elas não vão ter essa sacada, mas alguma coisa tá estranha. Esse cara não gostou de mim. Então aí, o conheça-me, o goste de mim e o confie em mim fica prejudicado. Então a comunicação para aumentar a autoridade é essencial quando se fala de aparecer na internet. Então você vai falar sobre aquele assunto. Falar sobre um assunto repetidamente é algo que acaba criando autoridade. Na minha vizinhança em Guarulhos, eu tinha um cara que ele só falava de carro. O teu carro fazia um barulhinho? Ele, Marçal, isso aí é tal coisa, motor de arranque. Cara, será? Não é, pode levar no mecânico. E era. De tanto falar de carro, ele acabou virando mecânico porque todo mundo reconhecia ele como autoridade. É a prova de que se você fala muito sobre algo, você vai ser considerado autoridade. Porque a autoridade é algo percebido pelo outro, né? Você pode ser uma autoridade porque sabe que é, porque tem um diploma, mas quando a gente trata de internet e de negócios, a autoridade tem que ser percebida pelo outro. E vendas é exatamente o que eu expliquei. Conheça-me, goste de mim, confie em mim, compre de mim. Comunicação pura. Falando de autoridade, às vezes eu já ouvi muito disso também, né? Se você vier aqui para minha agência, eu não estou falando só de agência, né? Um profissional também que não tem uma agência, mas tem uma capacitação, ele fala assim, eu vou fazer a sua autoridade aparecer, ou eu vou gerar a sua autoridade. Eu discordo um pouco, não sei qual é a tua visão. Se você domina um tema, você já é uma autoridade. Agora, quando você expõe e as pessoas reconhecem, aí você vende pela autoridade. Exato. Mas tem muito erro hoje de dizer assim, não, eu vou construir sua autoridade. Se você não tem domínio sobre aquele tema, não tem como construir autoridade, até porque vai ser uma casca que logo vai cair. Exatamente. Você pode construir uma falsa, ué. Constrói uma autoridade falsa, gera um monte de conteúdo, fala que foi o cara que construiu. Pega uma IA da vida, por exemplo, que hoje está começando a ficar fácil de fazer isso. Tem muito anúncio na internet agora. Grave um vídeo de 2 horas, deixa a IA ler esse vídeo e ela vai fazer todos os outros vídeos por você. Já é possível. Então dá para criar autoridade para alguém? Dá, mas você tocou no ponto-chave. Vai se sustentar? Por quanto tempo isso? E quando você for dar uma palestra, por exemplo, e aí, como é que você uma pergunta depois, e né? uma pergunta, mesmo na palestra, porque aí já não é você e o robô. Você vai ter que botar o robô no teu lugar. Então é muito sensível esse negócio, né? Você já atuou como copy, né? E fez também escrita persuasiva. Qual que é a diferença entre falar bem e se comunicar de forma estratégica para negócios usando a sua experiência de copy e de escrita persuasiva? As coisas se integram, né? Eu digo que eu subi mais um degrau da escada quando eu deixei de falar somente de copy e comecei a falar para a câmera, de oratória, de persuasão, de retórica. Porque copy, para mim, copywriting, que é escrever persuasivamente, faz parte de persuasão, que já tem há muito tempo, né? O livro Retórica mesmo, antiquíssimo, já falava desse assunto, então os caras nada mais fizeram do que condensar tudo numa coisa que eles chamaram de copywriting, né? Copywriting antigamente era só escrita de anúncio, então os caras faziam sempre muitos testes em jornal mesmo, qual anúncio que converte mais, e depois isso virou copywriting. Mas quando eu ensino os meus alunos a falarem para a câmera, e vou falar de estruturas de fala, por exemplo, eu falo de AIDA, atenção, interesse, desejo e ação, que é as coisas que eles têm que suscitar nas pessoas, isso é copy. Então tá tudo conectado. Quando se fala de comunicação, não dá para desconectar. Você falou um pouquinho de um problema que as pessoas enfrentam, que é fale das suas férias, beleza, tranquilo, falo, tá tudo certo, né? Fui para tal lugar, foi maravilhoso. Desse jeito braço, aí, né? ó. Isso. Aí, beleza. Então agora grave um vídeo falando sobre o teu curso. E aí a pessoa já muda o tom, o braço já fica mais retraído e tal. Quais outros você enfrenta com os seus alunos ou qual tipo de problema eles apresentam quando você vai fazer esse cara despertar para a comunicação? Vamos ver se eu consigo provar para você um dos problemas que eu enfrento. Talvez você vá perceber agora do jeito que eu estou falando já, talvez a sua audiência perceba, talvez não perceba, mas eu vou explicar, pelo amor de Deus. Se dá para falar isso, o monotonismo, vamos chamar assim, o fato do cara ser monotônico. Vamos entender que comunicação, Deus deu para você, para mim e para todo mundo como se fosse um tecladão. Você tem teclado, Marçal? Piano? Toca? Não? Não. Já teve? Vou falar a verdade para você. Das minhas frustrações, uma delas é não ter aprendido a tocar nenhum instrumento musical. Nenhum. Ainda há tempo. Um dia um amigo meu falou, pelo menos o ukulele, você podia aprender no ukulele. São só tem um sonzinho bacana, tem um sonzinho bacana. Mas eu falei, cara, acho que entre trocar as notas e cantar e
tocar, eu acho que eu me confundiria um pouco. Eu faço Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si com os meus alunos, uma das primeiras aulas. Repita comigo aí. Dó, a pessoa, Dó, eu Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Eu falo, tá vendo quanta nota você tem? Por que você fala sempre assim, então, e nunca varia essa nota de vez em quando? No máximo, você vai um pouquinho e já volta. Esse é outro problema muito comum. E aparece mais também quando a pessoa tem que se colocar na frente da câmera. Daí ela se fecha naquilo, principalmente advogados. Meu Deus, o advogado não pode escorregar de jeito nenhum, né? Ele acha que é aquilo que conecta. Aí você vai no perfil de grandes autoridades, inclusive no direito, e você vê que os caras variam o tom. Porque vai para cima, vai para baixo, de repente. Normal. Você tem que variar de acordo com aquilo que você está falando. Bem lembrado essa parte que você falou dos advogados, né? Eu vejo advogados, promotores, né? Quando eles estão, especialmente em júri popular, que aparece mais, né? Como ele se dirige ao júri, né? Então, aí é maravilhoso. Aí é show, né? É maravilhoso, porque ele precisa da emoção. Ele fala, imagine você lá na sua casa, Exatamente. esse homem entrando e tal. Cara, exatamente. Na hora entrou na mente da pessoa com aquela comunicação persuasiva, né? E o que o advogado, você falou muito bem falado, o advogado que faz júri, que é jurista, ou o promotor, representante ali do Ministério Público, eles usam o que Aristóteles chamava de patos, emoção. Se não tem emoção, é difícil ter convencimento, é difícil trazer a pessoa para você, ainda mais num mundo onde você pega esse bichinho, você vai rolar rapidinho para cima se for chato aquilo. Por mais que eu esteja precisando de algo do direito previdenciário, se for chato o começo do vídeo, eu não quero saber, eu vou embora. Por isso que a gente se esforça para editar, eu vejo nas suas edições, eu vejo que a gente procura fazer ganchos, tudo isso para quê? Isso é variação, coisas diferentes para chamarem a atenção. André, muito legal, assim, eu quero tentar começar a resumir algumas coisas para as pessoas que estão nos acompanhando. Então, primeiro ponto, você disse que a pessoa precisa aprender a falar com naturalidade. Ponto número 1, que é a ideia de falo das minhas férias e eu teria que falar dos meus negócios com uma naturalidade muito parecida como eu falo das minhas férias. Exato. Okay. Posso fazer o ponto 0 primeiro? Claro, só para a gente não confundir? Isso. Ponto 0, antes do ponto 1, que eu ensino para todos os alunos o primeiro ponto de comunicação, inevitavelmente, não sou eu, é você, é o outro. Se eu não entendo o outro, e no meu curso já tem logo 6 necessidades humanas e fuga da dor e busca do prazer. Eu preciso entender o ser humano que está na minha frente. Senão eu posso falar o que eu quiser, não importa. Então se eu não entendo quem está no meu Instagram, por exemplo, ou quem está na minha frente ali, até existe o spin selling, né, que é uma técnica de vendas poderosíssima para high ticket, e você deve usar, e eu uso com certeza porque ela é muito legal. Você precisa entender a situação que o cara tá, o problema que ele vivencia, a implicação que isso tem se ele não resolver e a necessidade pelo seu produto. Então, começa sempre, vamos chamar de ponto 0? Ponto 0, entender do outro, sacar do outro e ser generoso para escutar o outro, porque hoje em dia ninguém quer escutar. Só quer falar. O fato de você ter um podcast faz de você um cara generoso, porque você está escutando. Né? E assim, vamos parar para pensar, né? O quanto que eu já não estou aprendendo, né? Ponto 0, então eu preciso conhecer o meu público e desejar ajudar de alguma maneira aquela pessoa do outro lado. Então, minha comunicação já vai ser uma comunicação generosa. Ponto. É isso. Aí, você falou um pouco da naturalidade, da necessidade de me expor sem ser um robô. Exato. Né? Seja você. Legal. 3, você falou sobre... Você usou as notas musicais para dizer se eu posso falar flexionando a minha voz, baixando, diminuindo e tal. Preciso usar. Não posso ser mono, né? Só aqui no mudo não flexiono nada. Então, 0. Conheço o outro, seja generoso na sua comunicação. 2, seja natural. 3, utilize flexionamento de voz em vários momentos. É Exato. Isso? Algum outro segredo que a gente ainda não falou aqui que faz essa pessoa ser natural na fala dela? Muito, tem um segredaço, que não é segredo, na verdade. Quando você vê alguém fazendo, você fala, é óbvio que funciona. Tem um exercício que eu faço com os mentorados que é assim, ele tá naquele texto dele ali, ele tá fazendo e tal, ele tá até conseguindo modular a voz, ok, aí eu levanto uma plaquinha branca e ele para. Quando eu levanto a plaquinha branca, ele para. Aí ele fica esperando o meu comando. Aí eu digo, por exemplo,
Aí eu baixo a plaquinha branca. Aí quando eu digo, por exemplo, ele fala, por exemplo, imagine que... fica muito legal. Quando você coloca um exemplo, quando você faz a pessoa pensar numa situação, eu sempre digo para eles o seguinte, olha, quem tá te assistindo não gosta muito de aprender coisa nova só pela coisa nova. Mas ele gosta de aprender coisa nova. Eles falam, como assim? Existe a necessidade de coisas novas, diversidade, o ser humano tem. Só que ele gosta de aprender o novo a partir do que ele já conhece. Então você vai ensinar um princípio pro cara de física quântica. Sei lá, o cara, não quero aprender isso. Não, calma lá. Imagina essa caneca, você tá bebendo um chá. O cara, tá, eu entendi, um chazinho. Tá, ok. Isso eu consigo aprender, porque isso é do meu cotidiano. Legal, continue. Dá até vontade de aprender mais aquilo. Sim. Então, por exemplo, essa é uma chave. Exemplifique, sabe? Muito exemplificar, bom. Ilustrar. Muito bom. Me lembro que quando às vezes eu ia fazer uma reportagem, né, e tinha um número. O número era grande, né? Um número... fulano, infelizmente o jornalismo tem disso, só o negativo, né? Desviou tanto da prefeitura. Tá, mas era um montante que, para quem tem grana, beleza. Tá. Aí o que a gente fazia na passagem? Por exemplo, isso que foi desviado corresponde a X cestas básicas. Excelente. Aí o cara tangibiliza. Caramba, é muita gente passando fome por causa disso. Isso. E aí a comunicação fica tangível, né? Exato. Nossa, André, que legal, cara. E assim, é engraçado, né? Eu falo que é dom de Deus mesmo. Tem coisas que eu faço hoje e que eu nunca segui sabendo que esse era um roteiro de um bom comunicador, como você está trazendo hoje aqui. Por isso que eu digo, as pessoas precisam parar para ouvir. Se elas não estão ouvindo a gente agora, tá? Se elas não estivessem ouvindo a gente agora e elas pegassem o podcast com tudo que eu tenho aqui, elas não iriam no seu curso. Não porque você não é bom, porque você está entregando tudo, né? É claro, tem a prática e tal. E assim, tem gente que não vai ter condição de estar no seu curso. Mas se ele pegar alguma coisa aqui, sim, cara, legal. Daqui a pouco ele tem condição e vai estar lá. E eu recomendo, né? Vendo o que o André entrega aqui, eu fico imaginando o quão agradável é você estar num curso de alguém que vai te fazer se divertir no meio do curso, que é um pouco do jeito. Todo mundo, né? Eles e eu, porque eu me divirto demais. Legal. Bom, a gente vai fechar esse bloco também, mas antes de fechar, eu quero chamar para vocês conhecerem um dos apoiadores aqui do meu Cápsula Cast, que é o Profeta Barbearia. A excelência não é por acaso, é fruto de disciplina, estudo, entrega. Excelência é pensar nos detalhes, é querer ser melhor, é desejar por mais conhecimento, é escolher com calma. Excelência é aprender diariamente, é treinar sozinho, é mergulhar fundo em pesquisas, é transformar caos em calma. Excelência é organizar os pensamentos, é nunca desistir mesmo cansado, é não se contentar até encontrar a resposta, é ter paciência no processo. Excelência é buscar por eficiência, é repetir 1000 vezes até ficar perfeito, é refletir para evoluir, é cuidar de si para cuidar dos outros. Excelência é preparar o próximo passo, é não ver a hora de aplicar o que aprendeu, é entregar mais do que foi proposto, é sentir paz em suas escolhas. Excelência é Profeta, para homens de valor. Caleb, muito obrigado. Caleb é parceiraço. Aliás, o Caleb é uma oportunidade para o André e o André para o Caleb. O Caleb sempre me diz isso. Pensa num cara que tem conteúdo. Ele fala, Marçal, mas às vezes eu fico pensando em falar, eu não sei. E eu falo assim que eu, André, em relação ao Caleb do Profeta, que é um baita de um empresário, tem uma barbearia maravilhosa, que ele tem uma capacidade de gerar conteúdo muito grande, mas nem sempre está no vídeo, nem sempre está falando. Vou te encaminhar ele, viu? Legal. É um cara que vale a pena conversar. Vamos. Eu acredito muito naquela questão da multiplicação. Você tem que multiplicar o que Deus colocou dentro de você, o que você foi aprendendo. Tem que transbordar para os outros, senão morre dentro de você igual água parada, fica podre e dá dengue. Bloco 3, vamos destravar o posicionamento. Superando o medo e o travamento no digital. Muitos empreendedores, André, dominam os negócios, mas travam diante da câmera.
é uma falta de técnica, é um excesso de perfeccionismo. Aí alguém fala, olha para tal lugar, não olha para a câmera, mas aí fica estranho. O que você me diz a respeito disso? É uma questão de técnica, é uma questão de perfeccionismo? O que você tem ensinado em relação a isso? Tem muito a ver com perfeccionismo, com aquela questão de querer ser indefectível, já que a câmera está ligada, eu não posso falhar, porque eu tenho a ideia do ator que performa muito bem, eu tenho a ideia do jornalismo, do jornalista ali, você sabe muito bem, o jornalista ele não é treinado necessariamente para expressar todas as emoções dele num telejornal. Você viu o que aconteceu? Ah, não, depende do tipo, né? Uhum. Tem tipo de telejornal que ok, olha só, esse cara tem que prender e tal, ok, mas em geral, pega um Jornal das 8, por exemplo, você tem que ficar mais na compostura. E aí as pessoas têm essa ideia de que tem que ser dessa maneira. Então, o que acontece muito também de erros comuns de mentorados? Ligo aqui a câmera, E aí, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre... errei. Apaga e faz de novo. Aí o cara apaga e faz de novo. Eu já tive aluno que fez isso por 2 horas. É o perfeccionismo. Não deixa o cara seguir. Então ele acha que ele tem que falar tudo certinho. Isso derruba de fato muito. Querer ser perfeito. Eu vou pensar numa situação que aconteceu comigo ainda quando jornalista, e acho que quem desmistificou isso foi o Caco Barcelos num fórum de comunicação que eu era ainda acadêmico de jornalismo, e eu me lembro uma vez que meu recorde foi ter errado 26 vezes a mesma passagem. E era uma passagem curta, tinha 4 parágrafos. Errei 26 vezes. A ponto das pessoas passarem, rirem. Nossa. E de também e ficarem vendo eu fazer erroneamente várias vezes, né? E eu perguntei pro Caco um dia, falei, Caco, eu errei 26 vezes uma passagem. Ele falou assim, mas você escreveu? Eu falei, escrevi. Toda ela? Eu falei, toda ela. Não escreva. Falou, coloque Perfeito. 3, 4, 5 tópicos e deixa a passagem fluir. Até porque pode ser que alguma coisa está acontecendo aqui atrás de você que muda a sua passagem na hora. Exatamente. E se você está com o texto pronto, você errou, você não consegue voltar naquele ponto mais, né? Você usa técnicas também de ensinar a pessoa a falar por tópicos. Aliás, você tem o nome do curso, Professora Criativa é um curso que eu tive. Teve. É um curso que eu tive no início da minha carreira, lá para 2015, foi um curso que foi muito bom. E ele moldou a sua metodologia de hoje? Ele, sim, tudo que eu fiz até agora moldou, porque nessa época eu ajudei muitas artesãs a performarem para câmera, fazerem canal do YouTube e se tornarem infoprodutoras. Ah, tá, agora entendi. Então, Professora Criativa vem de um nicho da época que iniciou. Tá. E você também tem não vou chamar nem de módulo, mas é uma estratégia de falar, não decora, vai por tópico. Como é que você trabalha isso? Eu estava pensando em você. Lá se dava na rua, né? Porque as pessoas passavam e tal. E eu não sei que ano foi isso, mas imagino que talvez antes da IA. Antes da IA, bem antes. Ok, antes da IA. Então, esse texto chegou pronto para você ou você que fez? Eu fiz o texto com base no que eu apurei de informação para aparecer no vídeo falando. Você sabe que você tinha uma vantagem em relação a hoje em dia. Já não era bom, eu concordo com o Caco, com certeza, né? Quem sou eu para discordar do Caco Barcelos também? Mas eu concordo e eu uso isso, fale por tópicos, destrua esse texto que você fez, fale por tópicos, vamos treinar, a pessoa treina na minha frente, melhora muito. Mas o fato é que quando você escrevia, você ainda tinha uma vantagem em relação a quem tem roteiro hoje em dia. Eu não vi. Eu tenho um monte de mentorado. Não tem um mentorado meu que quando eu pedi roteiro pela primeira vez só para testar o cara, não tem um que não vinha com hífen. Inteligência artificial adora hífen, né? E algumas construções que você sabe que são do GPT, que são do cloud. Então, o texto já é complicado. Ele já trava você. Eu digo que quem tem que ter texto é ator. O cara é treinado para isso o tempo todo, para decorar, e mesmo assim ele tem uma liberdade criativa. Agora, para falar para a internet tem que ser você. Até porque, você já percebeu, Marçal? Não sei se acontece com você, ou acontecia quando você usava texto, mas você fica com a mania de falar a linguagem escrita na fala. Por exemplo, a gente não costuma falar o R final das palavras. Olha o que eu falei, a gente não costuma falar. Eu falei falar. Os meus alunos, eles querem falar. Nós não costumamos falar. Eles querem trazer o R final para todas as palavras. E com a esposa ele não fala assim. Com os filhos e com os amigos ele não fala assim. Aí ele se acha um robô depois. Então, são os perigos de escrever. Respondendo a sua pergunta, tópicos. Melhor, né? Bem melhor. O que eu aprendi em relação a isso é que quando eu escrevo, e digamos que na minha construção mental, eu tenho a primeira palavra que abre o parágrafo, a última que fecha. Se eu errar uma do meio,
eu preciso voltar no começo, porque meu raciocínio está construído numa lógica do texto, Exato. né? E no tópico não, no tópico às vezes eu abro, falo uma coisa, outra, volto e assim vai. Eu tenho aqui uma pergunta que tem a ver com esse destravar, esse potencial, né? Que é, não estou conseguindo, não está indo, tenho potencial, mas estou travado. O primeiro passo que você dá para essa pessoa, ou o primeiro start que você, André, diz, vamos começar por aqui, qual seria? Eu faço jiu-jitsu. Se o mestre Juarez me fala, se ele estiver vendo o podcast, ele vai falar, você faz nada, você vem uma vez por semana. Mas enfim, tem uma coisa do começo do jiu-jitsu ali, que o mestre Hélio Gracie falava, que era o seguinte, ele tinha alunos inteligentes demais. O aluno inteligente demais, ele perguntava demais, ele tinha perfeccionismo demais. E ele falava, para quebrar esse aluno muito inteligente, quando ele começa a falar, vai fazer um armlock lá, que é uma chave de braço. Vai, você e o parceiro lá. Não tem mais, vai fazendo aí. Quando você chegar no 100, você me pergunta. Fazia 1, 2, 3, 15, o cara tava exausto. Posso perguntar? Não, vai, faz até 100, senão não tem conversa. Quando chegava no 100, o cara não tinha mais dúvida sobre aquele golpe. Por quê? Ele executou muitas vezes e a dúvida foi assassinada pela prática. Então, muita gente que tem esse problema de travamento mesmo não treinou o suficiente, nem sabe como treinar o suficiente. E aí, na mentoria, a gente treina o suficiente. E não é que eu reforço que o cara deve treinar, eu literalmente encho o saco. Tem que treinar bastante. Faça. Então, quando o cara se torna mentorado individual, eu peço 1 ou mais vídeos todos os dias, porque ele tem que ir fazendo. E para de fazer um tempo para ver, começa a voltar tudo. Isso é uma coisa. A outra coisa que trava muito é que ele tem essa ilusão de que para falar na internet ele tem que falar corretinho. Aí o que eu tenho que fazer como treinador? Eu pego vários excelentes comunicadores na internet e fico mostrando para ele. Eu faço isso na primeira ou segunda sessão de mentoria. Eu fico mostrando vários. Tá vendo como ele fala? Percebeu que ele não fala falar? Ele fala falar? Tá vendo? Olha esse, olha. Não é verdade. Aí ele reduz essa ansiedade. Ele vê que os bons, de fato, não precisam falar de maneira corretíssima. E não é uma questão de assassinar a língua portuguesa. Não é sobre isso. É você ser falada, natural, né? É coloquial, né? Exato, linguagem falada. Legal. Qual o papel da mentalidade ou do mindset na construção de um bom comunicador, de um palestrante, de um comunicador de elite, digamos? Você vê que interessante. O que a gente falou até agora está no campo da comunicação, mas está no campo do mindset também. Porque o mindset diz muito respeito a crenças. O que eu acredito que eu acabo manifestando na minha vida. Se eu acredito que eu tenho que ser perfeito e eu não consigo ser perfeito, eu desisto. Então o papel da mentalidade, sem dúvida, é ter as crenças que te apoiem. Eu ia até falar ter as crenças corretas. Não, vamos falar ter as crenças que te apoiem. Acredite que o que você carrega dentro de você é bom para apresentar para os outros. Acredite que o jeito que você fala com os seus amigos sobre aquele assunto que você está empolgado, que você tem empolgação por aquilo, é o melhor jeito de falar. Acredite que as pessoas precisam daquilo. Acredite que transbordar é algo que você tem que fazer, é uma coisa bíblica. Então essas crenças todas devem fazer parte da mentalidade de um grande palestrante, de um grande orador. Muito bom. Eu quero convidar você também, que está aqui, a conhecer a Flávio Pamplona Alfaiataria. Conheça o Davi, conheça o próprio Flávio, que é apaixonado pelo que faz. O Vinícius, que está agora conduzindo uma nova loja lá em Curitiba. Quero que você conheça esse ambiente para homens elegantes. Antes da gente abrir o próximo bloco, André, que é um bloco que a gente quer falar de carreira, foco e prosperidade,
Qual a grande lição dessa sua jornada empreendedora e dessa escalada até aqui, antes que a gente abra o próximo bloco? Eu posso ter muita resposta, né? Mas meu vô me veio na cabeça de novo. Agora eu vou contar a parte B do que ele falava, cara. Ele falava, filho, e muito bem intencionado. Vou sair de... Filho, quem faz o que gosta está sempre de férias. Isso me trouxe até aqui. Até aqui não. Até o começo da minha carreira. Uhum. E aí depois me atrapalhou. E essa é uma grande lição. Porque trabalho é trabalho. Então não. Eu não acho que eu tô sempre de férias, mas não tô mesmo, porque se eu tô sempre de férias e nesse momento eu não quisesse estar aqui, coisa que é mentira, porque eu amo fazer isso aqui, mas vamos supor que eu não tivesse com vontade. Não, eu quero assistir uma série agora, não quero ir lá no Marçal agora. Faz parte do trabalho, não interessa eu não querer. Graças a Deus que eu quero, mas se eu não quisesse, não ia interessar. Eu tenho que estar. Essa é uma lição que eu peguei, forte. E aí, contrariando meu vô. Para começar, ele foi importante. Claro. Né? E aí vem a evolução, que aí vem um pouco também do cérebro neuroplástico, né? Da neuroplasticidade, da expansão do cérebro, da nova conexão neural e de tantas experimentações hoje do ser humano. Você já sabe que, às vezes, um ser humano que teve um dano físico, ele consegue desenvolver outras áreas do cérebro para aquele membro voltar a se movimentar, e é tão interessante que a pessoa fala de comunicação com tanto medo, e se a gente consegue imaginar que uma pessoa às vezes recupera o movimento a partir de estímulos cerebrais, por que não melhorar a comunicação a partir de estímulos cerebrais? Exatamente. Mas deixa eu contar, eu esqueci de falar isso, o final da história, o que isso fez comigo, essa crença, por que ela me machucou um pouco, essa questão de quem faz o que gosta está sempre de férias. Tá? Então vamos entender, num dado momento, eu acordo em alguns dias, eu não estou com muita vontade de trabalhar. Pela filosofia do meu avô, quem faz o que gosta está sempre de férias. Opa! Eu pensei que eu tinha achado o que eu gosto. Caraca, mas hoje eu não tô de férias, eu tô sentindo que não tô de férias hoje. Então o que eu vou fazer? Vou voltar pra minha busca. Ei, busca eterna pelo propósito. Todo mundo quer saber o propósito, de repente a pessoa acha, mas aí um dia não tá tão legal e ela acha que aquilo não é normal, porque quando ela achar o propósito, ela tem que estar sempre exultante. Meu irmão, pelo amor de Deus, você, Marçal, está exultante todos os dias da sua vida no seu 100%? É assim com você? Não consigo acreditar nisso, não defendo isso. Eu falo que a força de vontade não está à disposição, né? Ou eu vou atrás dela para fazer, ou então eu vou ser mais um medíocre no meio do povo. E por conta de você não acordar todo dia exultante, faz você ficar contestando na sua cabeça o que você faz hoje? Só se eu fosse muito imaturo, né? Exatamente. Mas assim, e tudo bem, a imaturidade faz parte também da construção da maturidade, né? Mas hoje, assim, tem coisas que eu faço dentro da minha profissão, e você também deve passar por isso, que eu não gosto. Mas no todo, eu sou apaixonado pelo que eu faço. O saldo geral é maravilhoso, Sim. mas há coisas que a gente não necessariamente queria fazer, né? Isso chama ser adulto, né? Faz o que precisa, né? Criança só o que quer, né? Exato. Bloco 4, carreira, foco e prosperidade. André, você falou que seu maior desafio numa conversa para preparar o teu roteiro foi querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Como empreendedor, você conseguiu identificar o que era ruído, o que era um sinal para focar no que realmente ia te dar resultado? Cara, eu tive que conversar muito com Deus sobre isso. Eu tive muito problema de foco, Marçal. Eu tive... Uma parte. Como é que você fala com Deus? Porque todo mundo me pergunta, Deus falou comigo. Eu falo... Aí eu falo, cara, deixa eu te explicar como Deus fala comigo. Porque essas pessoas acham que vai vir um anjo, pode vir, eu sei. Asa, sentou aqui na ponta da mesa e falou, agora, Marçal, pergunte isso pro André. Não. Sim. Como é que você fala com Deus? Primeiro como é que ele fala contigo? Eu aprendi faz alguns anos, não é nem do começo da minha conversão. Eu sou o cara de estudar, do podcast, mas eu nunca fui muito o cara da música. Não fui muito, cara, não sei. O pessoal da minha época curtia MTV, eu nem assistia, eu gostava de ler. Então eu tinha essa diferença. E aí me fez ser o cara que também não ouvia muito louvor. Então você perguntou, como você fala com Deus? Eu tenho um ritualzinho que sempre que eu posso, eu faço ao longo do dia também, não só de manhã, que eu gosto de fazer de manhã. Deus habita em meio aos louvores de Israel, tá escrito, né? Então quando você coloca um louvor, eu acredito que você chama a presença de Deus. E só de falar me dá uma arrepiadinha, porque é a mesma arrepiadinha que me dá quando eu coloco o louvor e começo a cantar e exaltar, e eu faço isso. Aí eu fecho o meu olho, estou na presença, e eu canto, e eu agradeço. Eu sempre começo com muita gratidão. Depois que eu faço isso, aí eu converso com ele.
como de filho para pai. E falo de alguma coisa que está me incomodando, ou peço alguma coisa, ou dependendo do dia eu só agradeço mais, mas por muito tempo eu fui aquele cara que batia na porta e falava: o que o senhor quer que eu faça? O que o senhor quer que eu faça? O que o senhor quer que eu faça? Porque isso aqui não tá bom. E aí a minha resposta foi de um jeito bem interessante sobre essa questão de o que eu deveria fazer hoje. Eu estava no púlpito, não no púlpito, embaixo, né? Acabou o louvor, teve um momento ali na igreja, eu frequento ali a igreja Bola de Neve, teve um momento que a gente se achegou ao púlpito para orar e eu de novo: pai, o que eu devo fazer? E eu tinha treinado uma moça da igreja para se comunicar, eu tinha gostado muito. E eu senti algo dentro de mim que dizia: ensina meu povo a falar. Aí eu fiz silêncio, comecei a chorar, continuei louvando e fui fazer o contrário na minha vida. Nos primeiros dias eu comecei com o negócio de oratória e tudo, depois eu voltei, porque a gente é desobediente, né? É só olhar o Antigo Testamento. Mas com o tempo e continuando a conversa e tendo confirmações, eu continuei a fazer o que eu tinha que fazer. Então é assim, na verdade eu não acho que Deus fala com você do nada, eu acho que antes disso você tem que ser amigo dele. Porque se você não for amigo dele, ou seja, se você não tiver tempo com ele, oração todos os dias, ou de maneira habitual, é difícil ele revelar as coisas para você. Outra coisa que eu falo pro pessoal da minha célula: Deus não fala com você? É porque eu gosto da Bíblia física para fazer isso. Eu pego a Bíblia, seguro e falo: é porque você não abre a boca de Deus. Tem que abrir a boca de Deus, tem que entender daquilo ali. Vou falar uma coisa para você, André, que para mim foi um aprendizado nesses últimos dias e que talvez quem está nos acompanhando, eu tô até nessa questão de enviar devocionais de 1 minuto em áudio mesmo para as pessoas no meu grupo lá, né? E uma das coisas que eu vi que eu tinha dificuldade, e você falou de uma parte, você falou agora da questão da gratidão e depois falar com o pai. Esses dias eu recebi um exercício de um amigo que era falar com Deus sem ser grato e sem pedir, como filho. André do céu, vou te falar, cara, eu tava vindo da academia, eu treino na Laguna, e eu moro aqui na Tamandaré. Eu confesso a você que quando eu entrei na São Paulo ali com a 15, eu falei: o que mais eu falo? E eu descobri que ou eu entrava para agradecer e tudo bem, ou eu entrava para pedir, ou eu entrava para fazer uma ação de graça, de agradecer e louvar. Louvava, agradecia ou pedia. Sempre a mesma coisa. E agora, André, eu estou experimentando nos últimos dias isso. Pai, eu estou aqui. Hoje eu estou me sentindo assim. O senhor está aí? Posso falar alguma coisa mais e tal? Muito legal. Cara, eu fiquei pensando assim que... Porque quando eu vou falar com meu pai lá na casa dele, eu não falo assim: pai, eu posso pedir autorização? Obrigado, eu posso pai. te agradecer primeiro por você ser meu pai para falar contigo, né? Isso. Cara, aí eu comecei, e eu vou, talvez até o primeiro devocional que eu grave de áudio, eu quero fazer de 1 minutinho só, assim, aquela coisa rápida, sabe? Bem reflexiva. Bem reflexiva não, reflexiva para 1 minuto, né? Minuto com Deus. Com Marçal Sequeira. Aí eu falei: bom, eu preciso mudar minha comunicação com Deus, né? E eu tô falando para as pessoas: fale com o pai. Sim. Fale, abra teu coração, que é o que você falou assim: se eu dei certo aqui, por que eu não posso ouvir Deus e ele falar comigo? E ele falou: ó, ensina meu povo a falar. É isso, né? Cara, sabe onde eu desbloqueei para isso, Marçal? No livro Os Segredos da Oração Intercessória. Ele falou: o primeiro motivo para você falar com Deus é só, e é parecido com Legendários, né? Desfrutar da presença do Pai. Não esqueça que no Gênesis ele queria vir na viração do dia para ficar junto contigo. Só isso. Então passar um tempinho, por um tempo na minha vida eu dediquei uns 3 minutinhos no meio do dia, a cada hora, para falar com Deus rapidinho. Pai, essa hora aqui foi... O senhor viu, né? Complicado. O que eu faço com essa pessoa? Se o senhor quiser mandar alguma orientação, manda, pai, porque ali eu fiquei meio perdido. Acabou. Muito bom. Você alcançou 1 milhão? No Hotmart? Você ganhou a placa de Hotmart Black? Tem a plaquinha Hotmart Black lá na estante. Mudou a conta bancária, a vida? O que mudou? Marçal, minha plaquinha caiu um dia, cara. Eu tô pra consertar ela e foi uma experiência com Deus. Foi depois da oração. E eu percebi que eu tava um pouco arrogante por causa daquele negócio. E aí eu orando e tal, e pai me mostra a resposta, onde que eu tô errando, porque eu tive uma queda na vida financeira de repente e tal. E aí eu levantei a mão, bati na placa, ela caiu. Falei: eita... Aí eu fiquei assim, eu falei: entendi, pai. O passado é isso aí, ok, mas eu tenho que continuar sendo aquele cara. Eu entendi isso na época, né? Eu preciso continuar fazendo o que eu fazia. Eu meio que desapaixonei por algumas coisas, eu meio que deixei de me entregar verdadeiramente. Então não adianta eu contar com essa parada aí, com essa premiação que foi. Eu preciso continuar sendo.
Isso fez muito sentido para mim. Mas ganhei a plaquinha, foi bom. O peso do seu desenvolvimento pessoal na rotina que você criou para você, como que isso tem sido? Você mantém aquelas rotinas lá do começo, dos áudios de afirmação? Você ouve áudio de afirmação? Você que mesmo que gravou? É alguém que gravou? Como é que é? De vez em quando eu volto para essas rotinas. Não é constante. Isso é falha minha, porque eu sei que funciona. Sabe aquela coisa que você sabe que funciona, mas não sempre você faz? Então, que a minha vulnerabilidade seja a força de quem está assistindo. Eu sei que funciona, mas eu não mantenho constantemente isso. A única coisa que eu mantenho constante são as minhas orações, mas os rituais funcionam? Pô, demais. Imaginação? Meu Deus, demais. Aquilo que você falou quando foi ao podcast Influência, que é imaginar algo para manter a disciplina, faz todo sentido do mundo. A imaginação já mostrou muita coisa boa na minha vida. Acredito que é o que faz a gente continuar vivo, né? Que a ideia de tem algo melhor ali na frente, pela eu tô alegria imaginando. que ele for a proposta. Exatamente. Para quem quer escalar um negócio em mentoria, a comunicação é o principal gargalo? Putz, porque o mentor, mais do que ninguém, eu preciso olhar para o Marçal e preciso entender que esse cara vai me ajudar. E mais do que isso, não é só ele ter o conhecimento técnico, eu preciso gostar dele. Se eu não gosto dele, eu vou ter que aturá-lo para ele me ajudar. Não rola. Eu tenho que gostar dele. Para eu gostar dele, ele tem que comunicar bem. Né? Vai criar. Não vou contratar. É bem isso. Vamos pro bloco final, que é a parte de legado, que eu quero ouvir que legado o André quer deixar. Vamos lá, vinheta. André, indo aqui para o final, e assim, total liberdade, tem uma coisa que eu não perguntei, né? Fica à vontade, pode expandir seu raciocínio, não tem erro nenhum, mas eu sempre gosto de perguntar do conselho, né? E eu sei que essa pergunta ela é meio clichê, mas que conselho o André daria para o André de 2013, no dia em que ele pediu exoneração lá do tribunal? Cara, tenha foco, bicho. Tenha foco, irmão. Resista a toda a tentação que você tiver para fazer algo diferente. Quando você quiser fazer algo novo e quiser muito, deixa na gaveta. Eu tô falando para mim mesmo. Eu tô me dando uma bronca, porque eu sofri muito por isso. Então tô imaginando o André ali. Para com essa frescura de mudar, de comprar domínio de internet, que eu comprei mais de 50, de querer fazer cada hora uma coisa diferente. Confia que tudo faz parte do processo e vai fazendo. Quer fazer uma coisa nova? Deixou 3 meses na gaveta para amadurecer? Deixei, ok, tem essa disciplina. Pega para fazer, se continuar fazendo sentido, faça por 6 meses no mínimo. Não faz por 2 semanas e para, porque ninguém descobre nada em 2 semanas. Então mantenha o foco e a disciplina. Seria esse o conselho que eu me daria, porque aí aquele 1 milhão, nossa, teria chegado muito mais rápido. André, que interessante, né? Eu pensando aqui no devocional, né? Na ideia do devocional, e considerando que, vamos testar aí 1 mês, 2, né? Você tá me dizendo que é para testar 6, né? Eu ficaria pelo menos 6. Todo dia. Pelo menos 6. Você Segunda, tá fazendo um sexta? dia. Mas eu já fiz. Não comecei ainda. Eu tô, assim, foi hoje, assim. É uma delícia fazer coisa diária, Marçal. Né? É muito gostoso. Porque às vezes é mais rotina, fácil do que fazer 2 vezes por semana. André, assim, é tão interessante porque a gente está agora, a gente já foi, né? O podcast do André a gente gravou um tempo atrás, mas quando eu estava indo para a montanha, na 20ª montanha, a gente teve uma rotina de 21 dias de devocional, que alguém fazia, e eu ouvi os 21 devocionais. Legal. E tinha alguns até mais longos e tal. Eu falei, poxa vida, que legal essa rotina de ouvir os 21 dias, né? Dos 21, todos falaram comigo? Não, mas pelo menos assim, 4 foram muito fortes. Sim. E se eu não persistisse nos 21, certamente não pegaria esses 4. Então você defende que uma boa rotina, uma boa ideia, ela será sólida ou não sólida, eu posso desistir dela, pelo menos 6 meses, é isso que você está falando. É o que eu faria. É o conselho que eu daria para eu mesmo daquele tempo lá. Cara, valeu a pena fazer essa ideia? Porque assim, a gente tem que... Vamos ter que olhar isso com parcimônia, mas no meu ponto de vista, a gente tem que desvincular. A gente está conversando com Deus sempre. Então o nosso risco de errar cai muito. Então se aquilo continua no meu coração, eu preciso insistir naquilo. O que acontece geralmente quando a gente faz algo diário, já aconteceu comigo, porque eu tive vários podcasts diários, só de áudio, e a gente para. A gente começa a olhar métrica. Se eu estou olhando métrica, então é só pelo negócio. Aí ok, de repente a gente segue outro caminho e tal, reduz um pouco esse tempo de 6 meses. Mas se é uma coisa que eu tenho ouvido de Deus, se faz sentido pro reino, cara, não vou olhar tanto o resultado, porque aí no tempo certo aquilo vai florescer, ou é um processo necessário que eu tenho que passar para eu amadurecer, para fazer outra coisa que Deus preparou lá na frente.
Então Excelente. eu gosto de permanência. Excelente. E aí, como Deus é bom, né? Eu lembrando aqui, eu estava falando com uma pessoa hoje, eu fui uma vez dar uma palestra, um amigo me pediu uma palestra e ele falou assim, Marçal, amigo mesmo assim, amigo, falou, ó, só tem um problema. Eu falei, qual? Não tem dinheiro? Eu preciso de você. É uma cipate, a gente não tem estrutura e eu preciso mostrar minha cara como alguém que faz algo novo. Certo. Eu falei, tá bom, eu vou. Amigo, fui, né? Não cobrei de fato. Tinha uma pessoa na palestra que a filha daquela pessoa trabalhava numa grande empresa. E aí ela citou meu nome para essa grande empresa. A menina me liga, eu estava indo viagem de férias. Ela falou, não, mas pode ir, vai ser daqui um mês. Eu sei que eu ganhei o valor da minha palestra e ela ainda comprou 100 livros para os funcionários do dia da convenção. Maravilha. E aí eu pensei, falei assim, a Bíblia é muito clara, né? Melhor coisa é dar do que receber, né? É o que você falou, se eu mantiver... Tô tendo aula aqui, vocês estão notando que eu tô tendo aula aqui, né? Se eu mantiver a frequência dos devocionais, eu não ficar olhando para a métrica, mas como um chamado de Deus para o devocional, em algum momento alguém vai chegar e dizer, ó, legal, fui tocado por isso. E talvez eu nunca encontre essas pessoas fisicamente, mas pelo menos eu fiz aquilo que Deus mandou fazer. Haverá barulho do que você vai fazer, pode ter certeza. O barulho chega. As pessoas falam, cara, esses dias eu faço... Haverá sinais, é isso. Haverá. O pessoal me falou, esse dia eu estava um pouco desanimado, olhando métrica de um podcast que eu faço chamado Recri, que é da Rede Cristã de Empreendedores. E do nada, 2 liderados meus, cara, tava andando esses dias e passei 3 dias maratonando todos os episódios. Nossa, que maravilha, que o negócio que você falou ali e tal. Então o fruto vem. Agora, olha só pra você isso, porque você é um cara que fala muito bem, você tem histórico de jornalismo, não tem muita coisa que eu possa te ensinar de comunicação. Agora, olha só, você vai fazer áudio de 1 minuto. Nossa, você vai ter que aprender a condensar tudo o que você tem para falar, que tá aí dentro transbordando, em 60 segundos. Que baita exercício, que baita aprendizado e que poder de síntese que você vai desenvolver. Meu Deus, eu tô pensando mesmo nisso, assim. Aí eu não quero flexibilizar muito essa questão do tempo, porque eu quero que as pessoas saibam assim, ó, se eu ouvir 1 minuto, 1 minuto eu ouviria, acho que sim, né? Até porque nos devocionais, uma das coisas que me travavam nesses devocionais dos 21 dias, e o pastor Marcelo que fez é muito bom, o Gonzaga, ele é da mesma coordenação que eu do DOC, lá do Legendários, mas ele estava 8 minutos, 9, 10 e tal, e material bom, ele tinha o conteúdo e tal. Só que chegava uma hora e falava assim, poxa vida, queria que fosse mais curto. Então, me veio na hora, então faça você quer que seja mais curto, faça você. Exato. Aí eu falei, tá bom, vou fazer. Bom, onde é que as pessoas te encontram, André? Você tem mentoria aberta, grupos abertos, rede social? Fala aí. A mentoria nunca é 100% aberta, ela é aberta, mas não é aberta. Ué, como é que é isso? Lá no meu Instagram, no @AndréGibran, a pessoa vai no link da bio, vai encontrar 3 links. Um é um curso rápido, feito com o objetivo de ajudar as pessoas e também de trazer gente interessada, lógico, um curso de R$47, dependendo de quando vai ao ar o podcast, quando a gente vai estar para as pessoas. Pode subir um pouquinho. Pode ter aumentado um pouquinho, mas não é, até a intenção não é aumentar muito, é que a pessoa em 15 dias consiga destravar. E ela pode ir mais fundo, então ela pode entrar para a mentoria individual, o link também está lá, e para mentoria em grupo. Desses, o mais rigoroso é individual. Ela tem que passar por uma entrevista, porque tem que fazer sentido também para o mentor, não só para ela. Tem que ter sinergia. E ela encontra tudo no Instagram, @AndréGibran, e o YouTube, que está começando a ser movimentado novamente, @AndréGibran Vídeos. Muito bom. André, aprendi uma coisa esses dias, que gratidão, ela tira do meu coração o egoísmo e não me faz ser corrupto. Né? Achei bem interessante essa construção, porque uma pessoa ingrata, ela vive insatisfeita e por isso ela vira egoísta. E o egoísta, ele quer tirar vantagem em algum momento, em alguma situação, e vai ser um corrupto. E eu quero externar aqui a minha gratidão por ter te conhecido, por você ter aberto as portas do teu podcast, e você não está aqui porque me abriu a porta, não é uma troca, porque a gente sabe que tem coisas que você faz porque Deus pede para que você faça, mas você faz intencionalmente porque eu sabia que você ia entregar conteúdo, não ia enrolar aqui. E fato, se as pessoas pegarem esse podcast do começo e voltem, tá? Voltem lá, peguei agora, tá? Voltem. O André falou ponto 0. Vamos repetir aqui? Vamos dar esse presente? Ponto 0, para quem quer se comunicar bem. Entender o outro. Ponto 2? Tem que entender o outro. Ponto 0, esse. Ponto 1. Ponto 1, desculpa. Ponto 1 que a gente falou, entonação de voz. A gente falou naturalidade. Naturalidade. E seja você. Treinar para ser você, para com o perfeccionismo.
Terceiro, a gente falou Falamos de entonação, flexionamento, né, de voz, né? Não ficar só monotônico. Vai que essa voz lá pra cima, volta, seja diferente. Tem mais algum que a gente entregou aqui? A gente falou de tópicos também, né? De gravar em tópicos, em né? vez de você ficar fazendo o roteiro todo, principalmente no ChatGPT, faça tópicos. Falamos também que errou, continua, deixa aquilo natural, né? Que às vezes a pessoa quer gravar 1000 vezes e vai ficando ruim. Você também deu uma dica de como você fala no dia a dia. Você não fala, eu quero falar com você agora porque você é importante para mim. Linguagem falada, né? não linguagem escrita. Quero falar com você agora, você é importante para mim. Às vezes até sai um C, né? Você é importante para mim, né? C é importante, exatamente. Legal. É isso aí. André, que Deus te abençoe muito, te prospere, te faça avançar, te faça alcançar lugares inimagináveis. Valendo o que a Bíblia diz, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca penetrou no coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso é forte, que né, assim bicho? seja na sua vida. Amém. Obrigado. Eu Até gosto mais. disso. Valeu. Obrigado, Marçal. Esse é o podcast, falamos de comunicação aqui no Cápsula Cast Empreendedores. Se você se interessou por esse tema, André Gibran, procura ele lá no Instagram, se inscreva no curso dele, o Mais em Conta, você vai ter ali já boas saídas, e aí você vai se interessar pela mentoria de grupo, pela mentoria individual. Na individual ele disse que há necessidade de uma entrevista, porque mentor que é mentor não vai querer só o seu dinheiro, ele quer a tua história, ele quer se conectar contigo, ele quer saber que ele pode te ajudar, que você vai fazer a sua parte, que você não vai ser um enrolão nas aulas com ele, e por isso ele também vai fazer esse crivo para você não depois falar mal. O André não é bom, não é que o André não é bom. É que você não fez o que tinha que fazer. Você não se conectou com ele, ele não se conectou contigo, e se ele não se conectar contigo, você não será mentorado dele. Agora, se conectar, você tem uma grande chance. Até mais.